Fala galera, beleza? Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, né? Primeiro. Professor, e aí, tá ansioso? Muito empolgado, começando já em grande estilo aí com essa fera aí. É isso aí. E vamos começar aqui com os avisos iniciais. Quer começar, professor? Os patrocinadores, É. grande patrocinador, a BJJ Protec. Só a BJJ Protec, próprio patrocinador, né? Galera, se vocês vão acompanhar nosso trabalho aqui agora, se vocês tiverem interesse em estarem apoiando o nosso projeto, o nosso trabalho, a gente vai deixar os nossas mídias sociais na descrição, nosso site, e-mail para contato. E fiquem à vontade de entrar em contato aí, vai ser um prazer falar com todos vocês. Então a gente vai entrar no nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro instrucional da BJJ Protec. Eu acho que a gente não poderia estar mais satisfeito e honrado em receber uma pessoa tão simples, humilde e parceira para desenvolver esse trabalho. Então a gente percebe quando a pessoa realmente está vindo de corpo e alma aqui para trabalhar junto e fazer as coisas acontecer, fazer dar certo, não só fazer um trabalho. E esse cara não é nada mais, nada menos que o atual campeão mundial, o grande Henrique Cecconi. Made em Santa Catarina. A gente vai assim como o BJJ Protec, né? Falar um pouquinho sobre a história, sobre os planos para o futuro, Legal. sobre esse curso fantástico aí que a gente está desenvolvendo. E aí, Henrique? E aí, tudo certo? Em primeiro lugar, queria agradecer por ter a honra de estar inaugurando aí o curso da BJJ Protec, essa plataforma. Também estou inaugurando o podcast, né? Negócio muito legal. Então, agradecimento, em primeiro lugar, a vocês que confiaram no meu trabalho aí e me proporcionaram essa oportunidade, né? Fico muito contente porque, sobretudo, muita coisa que a gente conversou aí ao longo do dia de ontem, mas é uma coisa que eu também com o professor Feijó falava muito, é que a gente tem uma estrutura muito legal aqui em Santa Catarina e a gente precisa aproveitar muito isso, né? Eu fui campeão mundial, mas eu fui o único atleta sendo campeão mundial lá nos Estados Unidos que treinava no Brasil, né? E uma coisa que chamou muito a atenção é que na hora que eu fiz a entrevista com a Flow Grappling, eles me perguntaram onde é que eu treinava nos Estados Unidos. Eu falei, meu irmão, eu tô em Dallas, mas eu treino no Brasil. Tô em Houston, mas eu treino no Brasil. Isso foi no Pan-Americano. Perguntaram pra mim. Falou, tá, mas pô, tu treina onde lá? Em São Paulo, no Rio? Eu falei, não, eu treino em Santa Catarina. Em Floripa? Eu falei, não, eu treino em Criciúma. Mas onde é que fica Criciúma? Tem estrutura lá pra você treinar? Eu falei, meu irmão, eu acabei de ganhar o Pan-Americano absoluto. Então tem, né? Então tem. Então eu acredito que o futuro da BJJ Protec é muito promissor, sobretudo porque é algo muito organizado, é algo muito detalhado, feito ali, trabalhado muito esses mínimos detalhes assim. Então acredito que a gente está começando algo novo que vai ser muito grande. Legal. Parabéns. O esforço está sendo grande, né, professor? Tá. A gente está fazendo tudo com o máximo de detalhe possível, de atenção, bem planejado, para dar uma experiência legal para o pessoal que vai acompanhar aí o nosso material, desde a biblioteca, das aulas e dos instrucionais, que vai ser um ponto fortíssimo da nossa plataforma. E a gente está começando com excelência já, né? Então, quando a gente pensou em começar, quando a gente estava vendo os nomes, né? Um dos primeiros nomes que eu falei pro Rodrigo era o teu, do Nogui, pelo contato que a gente já tinha, eu conhecia muito do teu trabalho, sabia dos teus treinamentos lá fora, de wrestling e tudo, e falei, pô, esse vai ser um grande nome legal e uma pessoa acessível, Muito né? Muito obrigado por confiar em mim. E graças a Deus, depois foi campeão mundial ainda, que levantou mais ainda a bola, primeiro do ranking, né? Isso primeiro aí, do ranking no mundial. ranking da BJJF. Então, sensacional a gente estar conseguindo trazer tu aqui para fazer esse primeiro institucional no Gui com a gente. E te confesso que eu saí ontem com expectativa superada. O quanto de detalhes que eu vi que tu colocou no jogo, coisa diferente do que tu trouxe a outra vez, tu deu os seminários pra gente aqui. Eu achei bem bacana. Eu acho legal se tu pudesse compartilhar um pouco disso, de
do quanto essas riquezas de detalhes que tu pegou na tua carreira fora do Brasil também, o quanto que isso agregou no teu jogo e que faz diferença hoje, né? Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu filmo muitos meus treinos e muitas vezes, a gente sempre até conversou ontem, que você acaba deixando de ganhar uma determinada posição por alguns detalhes, né? Então, esses detalhes, eles fazem a diferença. É como aquele parafuso que ele não está tão apertado, ele está um pouquinho frouxo, né? Então você precisa eu procuro estar sempre ajustando o meu jogo nesses detalhes. Poxa, eu estou perdendo essa posição, tá? Mas por que eu estou perdendo? Às vezes é alguma pegada que você vai fazer que vai te dar o tempo hábil para que você prenda mais aquela posição, para que o teu adversário, o teu parceiro de treino não tenha aquela reação tão rápida. Então, sobretudo, tudo aquilo que a gente trabalhou no curso ontem, que vai ser lançado, é que são tudo as coisas que eu aplico no meu jogo, entende? Não é uma coisa que você não vai me ver fazer. Tudo isso você tem acesso no meu Instagram, no próprio YouTube. Situações que eu realmente faço, né? Situações que eu realmente trabalho isso. Sobretudo porque eu estudo muito meu jiu-jitsu. Eu procuro aprender determinadas técnicas e ver a melhor maneira com que isso se aplica no meu jogo, na minha maneira de fazer, né? Então, sobretudo nos vídeos, vocês vão observar bastante que eu mostro bastante detalhes ali para que você aplique no teu jogo, adapte a tua maneira de fazer com esses detalhes. Isso é uma coisa que a gente vem conversando, né? O nível do esporte está se profissionalizando a um ponto que esses detalhes é o que vão fazer a diferença, né? É lógico, é que assim, conforme você vai em grandes eventos do jiu-jitsu, conforme você vai passando as etapas, esse nível ele vai afunilando, né? Então, muitas vezes em uma luta de faixa preta, ganha aquele cara que erra menos, aquele cara que perde menos posições, né? E, sobretudo, eu já perdi lutas por perder posições, por questões de detalhe, por um ajuste que eu não fiz, ou por não ter aproveitado tudo que aquele movimento tinha me oferecer, entendeu? E isso fez a diferença no final da luta. Só que tudo isso é aprendizado, é experiência, é tempo de tatame, que a gente pode estar aplicando aí nesse curso, né? Legal. E essa importância a gente está falando sobre o curso aqui, sobre esse instrucional que a gente vai estar lançando. O que você tem a dizer assim, sobre a importância nos dias atuais de a gente estar complementando os treinos? A gente está treinando todos os dias na academia, mas a gente em casa está reforçando isso, está dando um gás a mais na parte de estar absorvendo conhecimento, técnicas para botar em prática depois na academia. Qual a importância hoje de estudar online? Então, hoje você tem acesso, a internet te proporciona hoje acesso a um conhecimento ilimitado, né? Então você precisa usar essas ferramentas a teu favor. O jiu-jitsu, se você olhar o jiu-jitsu comparado a 5, a 10 anos atrás, o crescimento dele é absurdo, né? No mundo todo. Então, isso é algo novo que está chegando no Brasil, mas é algo que fora do Brasil já se faz muito. Sim. Né? Mais uma coisa que a gente destacou ontem é que falo isso por experiência própria, sabe? Falo isso por coisas que eu já vi e por vivência. Você não tem institucionais fora do Brasil com a mesma estrutura que a BJJ Protec tem. Legal. Sabe? Com essa mesma estrutura de câmera, com esse mesmo profissionalismo. É algo feito, mas não com a mesma dedicação que vocês estão fazendo isso, sabe? Então vocês estão lançando algo novo e melhor aqui no Brasil, entende? Não é só mais um produto, não, é algo diferente, é algo feito com mais detalhes. Logicamente tem um investimento maior, não só financeiro, mas de tempo, né? Olha quanto tempo a gente passou ontem aqui, todos esses detalhes, tudo isso. Então é algo novo e melhor, uma ferramenta para literalmente, como eu falei, ajustar esse jogo. O intuito é passar algo novo, mas também passar algo que o cara que vai adquirir esse curso, vai adquirir essa plataforma, ele consiga aplicar a maneira dele de fazer. É bom até a gente ter esse feedback, né, professor? Porque
vindo de um atleta que conhece, é conhecedor do esporte. Isso é um ponto muito positivo, assim, a gente saber que está no caminho certo. Isso não veio de hoje, né? A gente está há algum tempo já planejando, sonhando com esse projeto e finalmente a gente está tirando ele do papel. Logo a gente vai estar com ela no ar. Mas demandou bastante trabalho, né? Bastante tempo, principalmente, mas a gente tinha essa visão que você falou de qualidade, assim, né? A gente sabe que a gente vai trazer os melhores atletas do mundo, mas a gente também queria entregar uma qualidade boa de vídeo, de áudio e inclusive do que a gente acha interessante quanto a conhecimento, né? Então, como eu e o Rodrigo falamos, não vai ser uma plataforma que é feita o que quer passar assim de qualquer jeito. A gente tem uma curadoria, a gente se preocupa muito com o conceito e com os detalhes, que eu acho que essa é a diferença, né? Porque técnica por técnica a gente tem acesso a muita coisa, YouTube e várias outras ferramentas aí, mas eu acho que entender como o atleta enxerga o jiu-jitsu, os conceitos, os detalhes, esse é o nosso principal foco aqui e a gente conseguir extrair isso num trabalho, né? Isso que a gente vem buscando. É uma coisa que eu costumo assim falar que a excelência ela é um hábito. É algo que você inicia o teu dia escovando os teus dentes de uma maneira correta, de uma maneira excelente. Então a excelência ao longo da tua vida ela se torna um hábito. Você fazer as coisas de uma maneira, da melhor maneira que você consegue fazer, entendeu? Dando o teu melhor e não o suficiente, o melhor, sabe? A excelência é um hábito. E acho que falando assim a respeito do professor Feijó, eu tive na academia dele em 2019, né? Fui fazer um seminário na academia dele aqui em Blumenau e, meu irmão, a academia é super organizada, sabe? Eu até falei pra ele, meu irmão, vou falar uma situação que me chamou, que eu falei, cara, você é um cara diferenciado. Vou lá. Ele tinha no tatame, no meu seminário, estava a ex-mulher, a atual e o ex-marido. Eu falei, meu irmão, você é um cara muito organizado, velho. Porque você administrar tudo isso, tipo assim, tudo numa paz, velho. Sabe, uma situação pra descontrair, mas eu falei, cara, não é pra parabéns, velho. Isso não é pra qualquer um conseguir administrar isso e a parada fluir, sabe? É verdade. Brincadeiras à parte, mas era algo muito organizado, nossa, sabe? Sinceramente, fora do Brasil, assim, pelo menos na Europa, no tempo que eu passei, você não via algo assim, feito dessa maneira. Cada detalhe, o tatame limpinho, tudo, sabe, cuidadosamente, a aula seguindo um padrão, os alunos todos com o kimono limpo, a aula seguindo um a padrão, metodologia, sabe, adequada. uma metodologia de ensino. Então, falando assim a respeito do Feijó, esse projeto ele tem a cara dele. Massa. Todo esse step for step, esse passo a passo, sabe? É isso aí. Então, parabéns. E agora a tua cara também, né? Nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro atleta. Obrigado. Assim, não falo da boca para fora, não. Eu me sinto privilegiado, sobretudo por tá iniciando um projeto novo, algo que vem de Santa Catarina, algo que vem aqui do sul do Brasil. Como eu falei anteriormente, é uma plataforma que está só começando e que tem uma projeção de futuro muito boa. Vamos fazer ela dar certo, né? Vamos fazer ela dar certo, sobretudo aproveitando essa estrutura que a gente tem aqui. Massa. Né? Então, sobre o curso, logo vai estar disponível na nossa plataforma. Ainda não está no ar. Acredito que em março deste ano já vai estar disponível para todo mundo adquirir o curso do nosso campeão. E tá na descrição aí do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre você agora, então? Bora lá, vamos lá, pra cima. Quer começar, professor? Bora. Cara, eu conheço bastante da tua trajetória. Já batesse muito aluno meu também ao longo do nosso campeonato aí, aqui no estado. A gente cresce junto, né? E isso que tu falou agora eu acho muito legal, que tu sempre fala disso, da importância de tu treinar aqui no estado, com os teus alunos, com os teus professores. E ontem a gente até comentou disso, né? Que muita gente vai buscar lá fora o que às vezes tem aqui, né, de estrutura, só não dá o mesmo valor, né? Gostaria que tu falasse um pouco da importância da tua trajetória e de como é treinar aqui, da estrutura que tu tem no estado. Cara, então,
eu sempre morei aqui eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu tinha 9 anos e eu vim morar em Santa Catarina. E eu comecei a treinar jiu-jitsu por causa do meu tio, Alexandre Cecconi, né? Segundo título mundial da minha família. Meu tio também é campeão mundial. Nossa. Então eu comecei a treinar jiu-jitsu através dele. E desde então, o jiu-jitsu, pra mim, ele sempre foi uma diversão, sabe? Eu nunca tive essa pressão, poxa, eu preciso lutar, eu preciso ser campeão. Eu gostava de estar no tatame, sabe? O tatame, sei lá, fazia parte de mim. Eu gostava de ir porque os meus amigos de escola treinavam. Pra você ter uma ideia, a gente ia pro treino às 4:30 da tarde, treinava às 4:30. E aí, poxa, aquela época cada um ali levava o seu dinheirinho do lanche ali, a gente juntava tudo, ia na padaria, depois do treino, comprava todo mundo o lanche ali e ficava pro treino dos adultos às 7. Com certeza a gente só incomodava era aquele treino, né? Mas a gente ficava. E, pô, cara, era muito legal, eu gostava muito de estar no tatame. E que idade você tinha quando começou a treinar jiu-jitsu? 9 anos, tinha 9 para 10 anos. Mas antes de você se apaixonar pelo jiu-jitsu, você quase seguiu a carreira de futebol, é isso ou não? Então, é que toda criança ali enfim, todo mundo quer ser jogador de futebol, né? E eu, sobretudo, tenho um tio que ele foi o profissional. Ele foi campeão com o Criciúma em 2002. Até foi por isso que a gente veio morar em Criciúma, porque o meu tio era atleta do clube. Mas o amor pelo jiu-jitsu falou mais alto. Falou. É que eu também era muito perna de pau, né, velho? Pô, não posso dizer, eu queria. Pô, eu queria, mas não tinha jeito. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Mas eu gosto muito de futebol também, né? Até sou sócio do Criciúma. Vou nos jogos lá. Mas voltando ao assunto, eu comecei a treinar jiu-jitsu através do meu tio e, cara, eu gostava. Sempre foi pra mim uma diversão estar no tatame, né? Eu fui crescendo e, ao mesmo tempo, até hoje, cara, o que me faz treinar jiu-jitsu não é o fato de, poxa, ser campeão. É que aquela mesma sensação que eu tinha de estar no tatame quando eu era criança, eu tenho hoje, sabe? Aquela resenha, aquela coisa de sentar depois do treino e conversar e dar risada, e, pô, brincar, às vezes ter um conselho com algum amigo teu, vocês sabem do que eu tô falando, sabe? Às vezes você teve um dia ruim, você tá no tatame, poxa, o teu problema é ficar lá, não vai contigo pra tua casa, entendeu? O jiu-jitsu tem isso. Eu costumo falar que, meu irmão, o dia que eu perder isso, eu paro de treinar, sabe? Eu paro de lutar. Então, pra mim, sempre foi divertido, assim, tá ali. E, sobretudo, cara, porque eu sempre tive isso aqui, sabe? Eu não sinto essa mesma coisa quando eu tô lá fora, entende? Então, as minhas raízes, elas estão muito aqui. E acredito que para você se dar bem em um determinado local, você precisa ser feliz aonde você tá. Eu ouvi de muitas pessoas, por exemplo, que eu não seria campeão porque eu sou de uma equipe pequena, ou porque eu tô no Brasil, ou de pessoas que queriam... Eu já recebi convite de várias academias para eu estar, sabe? De várias grandes equipes, principalmente depois que eu comecei a me destacar. E de alguns eu ouvi que eu não seria campeão porque eu sou de uma equipe pequena. A gente estava falando ontem, poderia ser ainda mais forte o esporte aqui na região, né? A gente tem muito disso, de às vezes valorizar muito o que está lá fora, ou o gramado do vizinho sempre é mais verde. E a gente tem tanta qualidade aqui em estrutura, em atletas, e às vezes não dá atenção para o pessoal daqui. Eu vou citar 5 nomes. Alexandre Cecconi, Alexandre Souza, Charles Cachoeira, o Tainan e o Braguinha. São todos caras aqui do estado. Tudo Santa Catarina. Tô falando só de 5, com certeza tem muito mais. Você tem o próprio João Zeferino, que lutou no UFC. Um cara muito legal também. Antes eu ir para DCC, eu fui para Floripa, treinei ele no Alexandre Souza. E, poxa, me mostrou bastante coisa, assim, cara muito legal. Você tem o próprio Mãozinha, que estava no UFC. A Ana Schmidt de Blumenau. Você tem a Ana Schmidt de Blumenau, pois me perdoa. A Ana Schmidt, treinando em Blumenau, foi campeã mundial de jiu-jitsu, entende? Você tem muito nome forte aqui no estado.
E eu tô esquecendo muito, e me perdoem os que eu esqueci, ou que eu não falei aqui, mas, meu irmão, a gente tem um jiu-jitsu muito forte aqui. Só que a gente precisa valorizar isso. E muitas vezes, vou falar pra você, cara, o pessoal de fora olha pra cá e quer estar aqui, cara. Poxa, eu tava lá em Houston, no Texas, no Houston Open, e o pessoal tava me perguntando a respeito do Jask. Sério? Mas... Sabe? E às vezes você tem bastante gente e o pessoal daqui olha para várias academias que tem em outros lugares no Brasil e não, porque você tem que estar lá para cara. Não funciona assim, sabe? Tipo, eu tenho vários amigos que do Rio Grande do Sul foram para alguns projetos, por exemplo, para algumas academias através de projetos. Irmão, os caras estão lá, poxa, pegando 2 horas de ônibus para ir treinar jiu-jitsu, chega lá, treina, tem que pegar essas 2 horas para voltar, e aí chega lá, os caras moram em um apartamento lá com 7 pessoas, entende? Eu não sei até que momento isso vale a pena. Sim. Eu, sobretudo, eu sempre acreditei que, meu irmão, eu preciso me sentir bem aonde eu tô. Eu sempre me senti bem treinando aqui dentro do estado, treinando em Criciúma, sabe? Então eu falei, meu irmão, eu preciso fazer acontecer aqui. E foi Legal. isso, eu sempre tive essa mentalidade que eu vou ser campeão treinando aqui. E já ouvi de muitas pessoas que eu não seria. E esse start aconteceu assim realmente, foi quando meu tio fez a final com o Léo Nogueira, em 2016 ou 2017. Que 2 semanas antes dele ser campeão mundial, de ele fazer a final do mundial com o Léo, a gente estava mudando a academia e a gente estava pintando as paredes da academia. 2 semanas antes. E aí eu falei, meu irmão, mostrou que dá de chegar lá, o cara chegou lá, eu estava treinando com ele, eu também posso. E aí foi onde as coisas, sabe, tem que estar aqui, ó. Você tem que acreditar. Aqui, como eu falei, a gente tem uma estrutura de treino muito boa, cara. Pô, você chega... Quantos alunos tem a tua academia hoje, Feijó? Uns 400, mais ou menos. 400 alunos. Poxa, você acha que você não tem ferramenta suficiente para você ser campeão? Uma academia com 400 alunos, 400 pessoas para você treinar, sabe? Eu recebi uma oportunidade de passar um tempo na Espanha, em 2018. Né? Estava aqui... eu consegui um destaque em algumas competições e apareceu essa oportunidade para eu passar um tempo lá, competindo, treinando. A princípio eram 3 meses. A academia que eu treinava era do tamanho do nosso... Era um pouco maior que o estúdio. Que o tatame do estúdio. E eu acho que na maioria eram iniciantes. E aquilo era o que eu tinha. Eu poderia dizer assim, não, poxa... Eu vou mas não tem treino suficiente. Não, cara, eu vou fazer com isso que eu tenho, sabe? E lá eu consegui muito bons resultados, sabe? Eu ganhei várias competições, peso e absoluto. Eu nunca tinha ganho um absoluto na faixa preta. São 2 opções, né? Sabe? Reclamar ou aproveitar. Você precisa fazer. E também aí melhor. apareceu a oportunidade de eu treinar o wrestling com o professor Ruslan e tudo, as coisas foram acontecendo. Foi lá que você desenvolveu o seu jogo de wrestling? Eu sempre gostei muito de treinar em pé, sobretudo porque na metodologia assim, da Cecconi, a gente sempre trabalhou muito esse jogo de quedas. Meu tio treinou muito judô. Ele, como eu falei, meu tio Paulo César, ele era jogador de futebol e durante um período ele morou na Coreia do Sul. E o meu tio Alexandre Cecconi acompanhou ele durante um período lá e ficou treinando judô lá na Coreia, acho que durante 1 ano. Então, poxa, bebeu direto da fonte, né, O cara? Cecconi tinha uma base em pé Trouxe essa absurda. essência de lá. A gente sempre treinou muito isso na academia. A gente sempre treinou muito judô, muito essa parte de defesa pessoal, muito esse jogo em pé, entendeu? Muito o básico bem feito. Sim. Eu tava até vendo e aí lá no período da Espanha acabou desenvolvendo um pouco mais, ajustando um pouco mais esse jogo. Eu até estava vendo uma resenha do professor Vitor Dória essa semana e ele estava falando justamente sobre o diferencial do jogo de queda, né? Que hoje tem muitos atletas muito bons
jogando tanto por cima quanto por baixo, mas a parte de queda, que é a sua especialidade, que a gente vai trabalhar aqui, muitos atletas não exploram tanto essa parte, né? E isso faz a diferença no alto nível, quando está muito equiparado o nível de jiu-jitsu, a parte de queda pode ser um diferencial muito grande. Né? Total. É que assim, uma luta ela vai começar em pé, né? Aí você vai falar pra mim, poxa, mas eu gosto de chamar pra guarda. Só que se você não trabalhar o teu jogo em pé, a tua única opção vai ser você chamar pra guarda. E aí você tem aquele atleta que chama pra guarda de uma maneira desesperada, de qualquer jeito. Quando você chama alguém para guarda de qualquer jeito, falando a linguagem do jiu-jitsu, esse cara vai ter muito mais ferramentas para passar a tua guarda. Sobretudo porque você não chama para guarda por uma opção, mas sim por medo. Pô, tenho medo dele me derrubar. Entendeu? Então o fato de você trabalhar em pé te dá essa segurança de, poxa, fazer guarda, puxar para guarda no momento certo, de uma maneira segura. Sobretudo porque você tem uma base de defesa, entende? Eu, por exemplo, várias pessoas pensam que porque, pô, eu já ouvi de algumas pessoas, não, bota ele de costas no chão que ele não sabe fazer guarda. Eu falei, pô, meu irmão, peraí, né, cara? Sabe? Pelo fato de as pessoas verem muito eu fazer esse jogo de quedas, elas pensam que eu não sei fazer guarda. Só que, cara, é uma coisa que eu treino muito, a minha guarda é muito boa, velho. Questão de opção, né? Mas é uma questão de opção. Eu falo bastante pros meus alunos, tu vê o Rodolfo Vieira quando fazia guarda, era 5, 10 segundos de guarda, já raspava, já estava passando. É uma questão de opção, de você privilegiar esse jogo em pé, privilegiar esse jogo em pé. Mas só que em várias lutas minhas você vai fazendo guarda, sem kimono, por exemplo. Mas um detalhe também, a gente fala muito disso, né? Mas eu gosto de puxar, mas uma luta de jiu-jitsu, ela volta a ser 5, 6, 10 vezes em pé. Não, exatamente, te dá essa opção de você chamar para guarda na maneira certa, e não no desespero. Não por você vai fazer guarda por uma opção. E sem falar que o trabalho do jogo em pé também melhora muito tua passagem, tua base, teu equilíbrio por cima. Tua base, né? O treino de wrestling, uma das coisas que ele mais melhorou foi as minhas defesas de passagem de guarda. Uma das coisas que eu mais treinava lá era não permanecer com as costas no chão. Então, assim, vou dizer assim, muito difícil passar minha guarda. Mas sobretudo porque é muito difícil me colocar com as costas no chão. Mas sobretudo pelos treinos que a gente fazia, por você estar habituado a essa situação, entende? E pra mim não foi fácil não, cara, foi tudo algo totalmente novo, assim. Sim. Poxa, imagina, você pensa que você sabe algo, e aí você chega lá e você que você não sabe nada. Muitas pessoas, talvez no meu lugar, parariam de treinar pelo orgulho, tipo assim, pô, vou chegar aqui, os caras vão me jogar pra cima. Só que, meu irmão, eu tava lá 4 vezes na semana, entende? E os treinos, assim, eram muito intensos, eram tipo 1h30 treino de técnica. O treino de wrestling é muito forte. Meia hora de treino de sparring e a parte física no final, entende? E só que assim, pô, no treino de sparring eu só apanhava, velho. Eu ainda treinava com os espanhóis, eles não gostavam de treinar, eles não treinavam comigo assim, eles não gostavam que eu treinava com eles, sabe? Por quê? Cara, porque, pô, eu era um cara duro, eu era um cara novo assim no tatame, mas eu era um cara duro. Então, não, pô, esse cara faz muita força, esse cara não sei o que, pô. Mas é que, pô, meu irmão, só é ruim pra quem eu né? sempre fui um atleta, entende? E às vezes o conceito de atleta dos caras era diferente, tipo assim, pô, eu fazia minha alimentação ali, sobretudo porque eu era um atleta de jiu-jitsu, mas eu via vários caras saindo do treino fumando. Sim. Aí, poxa, eu treinava com a equipe ali do professor Ruslan, que eram os caras mais duros, eram os caras ucranianos, os caras russos lá e tal. E aí, meu irmão... Os caras são fortes. Os caras são fortes, né? Porra. Ano passado você... Era pegado. Era difícil. Você foi campeão da seletiva da DCC, né, Henrique? Conseguisse chegar no tão sonhado DCC. E foi muito definitivo assim, esse teu jogo em pé na seletiva? Fez muita diferença no teu jogo? Cara, foi nessa... meu jogo em pé foi muito bom, assim, em ambas as seletivas. Eu perdi a seletiva aqui em Balneário, perdi na final pro João. Pro João Costa, da Fight Sports.
Até, pô, um grande amigo que eu tenho no jiu-jitsu, cara. João é um cara de gente boa. Várias pessoas pensam que porque você luta com o cara, vocês não se dão bem e tal. Pô, João é meu amigão. E ele me ganhou, eu perdi pra ele aqui em Balneário, na final, na decisão dos árbitros. E aí uma semana depois teve a seletiva em São Paulo, né? E, cara, lá eu fiz muita guarda em São Paulo. Né? Uhum. Eu surpreendi todo mundo porque todo mundo pensava que eu ia trocar em pé, eu chamava pra guarda, sabe? Fiz muita guarda, todo mundo, pô, cara, a guarda dele é boa. A gente pensou que ele não sabia fazer. E até na entrevista depois pro Vitor Freitas, eu falei, pô, cara. Ele falou, pô, todo mundo te viu fazendo guarda. Eu falei, pois é, cara, todo mundo pensa que eu não sei fazer porque eu jogo muito em pé, mas tá aí, pô. E eu acho que todas as lutas que eu fiz, eu só não finalizei a semifinal. Todas as lutas eu finalizei. Pé, costas, quase 100% braço. de aproveitamento aí. Uhum. E essa questão de surpreender, ela é um diferencial também, né? Acho que o meu coach lá em São Paulo era diferente. O Leandrão tava no meu coach lá em São Paulo. Isso ajudou muito. A gente estava falando sobre um highlight, a gente vai soltar ali também de uma técnica que a gente trabalhou no curso. E às vezes o adversário está esperando algo, está esperando uma queda e surpreender com uma outra técnica. A gente teve uma luta que você finalizou com uma chave de calcanhar bem bonita, chave de joelho, né? Foi algo novo, diferente. Diferente. A gente vai estar mostrando também na... Então, me deu essa medalha aqui, ó. Pan-Americano absoluto. Tava esperando aquele suplesão e entrou na chave de joelho. Sabe que essa luta foi uma luta que assim, abriu as portas pra mim na América, sabe? Porque... Em qual campeonato que foi? Qual foi? Foi no Pan-Americano sem kimono. Pan-Americano no gi. O que acontece? Eu fiz a primeira luta com o atleta da Checkmate, o Helder Cruz, é um monstro. Cara, muito duro. Inclusive ele foi medalhista na seletiva americana para DCC, também competiu na DCC. A gente fez a primeira luta no PAN, sem kimono, no absoluto. E eu fiz guarda também nessa luta, mas sobretudo uma coisa muito legal é que assim, esse jogo esses detalhes que a gente está trabalhando no curso, eles te dão muito a possibilidade para você que faz guarda também. Uma das coisas que eu faço é que eu sempre faço uma raspagem dominando a perna. E geralmente eu faço algo que a gente trabalha muito no curso, que é o single leg. Por isso que eu me apeguei tanto a esses detalhes, porque geralmente quando você vai fazer uma raspagem, pelo fato de você desequilibrar o teu adversário, sempre sobra um single leg. Porque você vai desequilibrar ele, um dos pontos de equilíbrio dele vai sair do chão, a perna. E aí você vai ter o single leg. E aí você vai trabalhar todos aqueles detalhes que a gente fez de pegada. Pô, o cara defendeu, você vai fazer um domínio de costas, sabe? Uma série de situações que aparecem para você. Então, tudo que a gente viu ontem vindo de queda também pode ser vindo de uma raspagem, né? Pode ser vindo de uma raspagem, sobretudo porque o conceito para que você raspe ou para que você entre uma queda, a primeira coisa que você precisa fazer é desequilibrar o teu adversário. Entende? E aí abrem essa série de possibilidades. Você não tem como raspar alguém se essa pessoa estiver equilibrada. Sim. Primeiro você precisa tirar esse ponto de apoio para você conseguir executar o movimento de uma maneira perfeita. E aí eu entrei exatamente uma situação que a gente trabalhou de single leg, fazendo uma raspagem, e abriu a... Cara, foi exatamente uma situação que a gente trabalhou. Entrando na perna, trabalhando nas costas. Chegando nas costas, todo mundo espera que eu trabalhe o supler, né? E aí vem a parte de você estudar o teu jiu-jitsu. Eu tava... Adaptar ele. Tava, poxa, depois do DCC, assim, eu e o meu tio, a gente tava vendo algumas lutas minhas, assim, e aí ele falou, pô, Henrique, tu já notou que toda vez que chegar nessa posição, as pessoas estão esperando que tu entre o supler? É uma coisa que tu faz muito bem, mas é algo que já é esperado. A gente podia mudar isso um pouco. Falei, pô, é verdade. Aí a gente começou a ver umas lutas do MMA do Toquinho. Que é uma coisa que ele fazia muito, essa chave de calcanhar. Sim. E aí, poxa, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. E a gente começou a treinar isso na academia.
E foi algo que no campeonato foi instantâneo. Eu fintei que eu ia entrar no suplê para ele fazer essa defesa e eu entrei essa chave de joelho. E aí, meu irmão, já era. Tudo abriu. Pô, assim. e por falar nessa parte estratégica, né? Como é que tu prefere se preparar para uma competição assim? Tu gosta de estudar o adversário e tu prefere trabalhar em cima do que tu faz de melhor ou em cima de algo que tu acha que teu adversário peque? Eu acredito que precisa haver um grande equilíbrio nisso tudo. Porque muitas vezes você vê... Eu vejo assim como... É uma coisa que eu procuro passar para muitos amigos, assim, muitos alunos, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz com o meu tio, isso. Procurava absorver muito da experiência que ele tinha no tatame. E hoje é bom você poder passar essa experiência para as pessoas. Eu procuro muito... eu vejo muito que às vezes as pessoas, pelo fato de elas estudarem muito o adversário, elas acabam esquecendo o jogo delas. O próprio jogo. Por exemplo, isso acontece mesmo comigo. Existem várias pessoas que às vezes eu vou lutar com eles e eu sei que esses caras são duros em pé. E que, seria uma guerra a gente trocar em pé. Mas pelo fato do cara saber que eu troco queda, o cara me chama pra guarda. Tá entendendo? E às vezes você precisa ter eu acredito que você precisa estudar o teu adversário para trabalhar algumas defesas, mas não esquecer do que você faz de melhor. Sabe? Um dos pontos muito fortes assim em mim é que eu acredito muito no meu jiu-jitsu. Eu realmente acredito no que eu faço, sabe? Então eu estudo o jogo do meu adversário, mas sobretudo eu foco naquilo que eu faço bem. Por exemplo, ele faz isso. Beleza, a partir dessa posição, como é que eu vou chegar no que eu gosto de fazer? Você entende? Isso aconteceu na final do Mundial, por exemplo. Eu sabia que o Trovo tinha uma guarda muito boa, uma guarda fechada. E, eu caí 2 vezes dentro da guarda fechada dele. Talvez muitas pessoas nessa... Poxa, ferrou. Caí na guarda fechada dele. Não sei o quê. Não, meu irmão, ele trabalhou... Ele é um cara que tem uma guarda fechada muito boa, mas, peraí, eu trabalho passagem de guarda há 18 anos. Primeira posição que eu aprendi no jiu-jitsu foi passagem de guarda fechada. Acho que eu tenho experiência para sair daqui. E aí foi o básico. Levanta, postura, tal. Tranquilidade, essa né? guarda. Levanta, beleza. Ele ficou em pé. Ele tá em casa, né? Lembra que eu falei ontem? Você não precisa entrar 10 quedas, você precisa entrar uma. Quando ficou em pé, eu falei, meu irmão, é agora. Entrei de single leg. Trabalhei a queda. Esse é tem bastante questionamento, né? Inclusive eu já ouvi atletas... Isso é uma estratégia de cada um. Eu procuro focar muito no que eu faço bem. Enxergar o jogo do meu adversário, mas ver onde é que eu posso chegar em uma situação confortável para mim a partir dali. Entende? Você vê muito isso com chave de calcanhar, que é uma coisa que a gente trabalha no curso. Às vezes as pessoas, o cara... ele chegou na chave de calcanhar. Meu irmão, é uma posição como qualquer outra. Sabe, você vê às vezes um desespero para que a pessoa não chegue ali. E isso é uma das coisas que, na minha opinião, fez o Preguiça ganhar do Gordon. Muito versátil. Várias pessoas, você via o Gordon chegar em uma chave de calcanhar, e esses caras se desesperaram. Lutando com medo. Lutando com medo, trabalhando para uma outra situação. Isso foi uma das coisas que fez o Galvão ganhar do Toquinho naquela final de ADCC. Você vê o Toquinho chegando no calcanhar de várias pessoas... E às vezes esses caras batendo, porque também, sabe que o Toquinho não alivia ali, né? Mas, você via o Galvão saindo dali com uma tranquilidade, cara. Sabe? A gente se assusta mais assistindo do que eles lutando, né? Exatamente. É que pra gente, aqui no Brasil ainda, para muitos, é novo, né? Chave de calcanhar É que o que acontece? Na realidade, aqui no Brasil, eu acredito, né, que... Isso, e o curso vem para mudar um pouco isso, sabe? O jiu-jitsu, o no-gi, ele precisa ser visto como parte do jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo como algo diferente. Você não pode simplesmente treinar no-gi na sexta-feira no treino com uma camisa velha. Sim. Sabe? Profissionalizar. Né? Exatamente. Você precisa ter aula disso. Você precisa saber como é que faz as coisas. Você precisa saber como é que se ajusta isso. Sobretudo porque eu acredito que
É o que eu falei até para um amigo meu nos Estados Unidos. Pô, não, mas eu só gosto de competir sem kimono. Pô, beleza, cara, mas você tá deixando de explorar um outro mercado. Você tá perdendo oportunidade. Você tá limitando o teu trabalho. Você tá limitando teus patrocinadores. Entende? Assim como o cara que, não, pô, mas eu só gosto de competir de kimono. Irmão, você tá perdendo um outro mercado que você pode explorar. Tá entendendo? Você tá deixando de aumentar o teu know-how. Você tá deixando de que o teu patrocinador apareça mais. Você tá deixando de te valorizar. Entende? Só que assim, você precisa treinar isso. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais treinar sem kimono. Mas eu treino com kimono também. O seu treino é meio a meio? E sobretudo eu noto, cara, que o meu jogo de kimono ele é muito justo. Mas por eu treinar muito sem kimono. Você disse que o treino sem kimono ajuda com kimono. Eu sempre treino meio a meio. Sabe? Por exemplo, agora eu tô treinando meio a meio, mas vamos lá, eu tenho uma luta de kimono marcado. Você vai me ver treinando 70-30. Eu tenho uma luta com kimono, sem kimono marcado. Você vai me ver treinando 70-30. Entende? Mas eu treino, eu não sou aquele cara que, pô, eu chego simplesmente e rolo. Eu chego e simplesmente, sabe? Até porque, falei até ontem, eu tenho um rolinho ali que, pô, eu sempre chego, cara, antes do treino, pra eu soltar o meu corpo, faço algumas situações ali pra aquecer, diária. estudo um pouco o meu jogo. Tem dias que, pô, eu vou pro jiu-jitsu só pra trabalhar determinadas situações, fazer muito treino específico, sabe? A gente tinha falado antes sobre a seletiva do ADCC. Teve algo que te surpreendeu no evento, no ADCC que teve ano passado? No ADCC? Na organização, equiparando ele assim aos torneios tradicionais que a gente tem, da IBJJF, e comparar o ADCC, assim, qual a importância? Cara, qual a ele diferença? é algo que atrai mais o público. Porque eu acredito que assim o ADCC você vê um combate, sabe? Você precisa ter estratégia, mas você vê mais luta. Entende? Os torneios da IBJJF, por exemplo, o ano passado que eles autorizaram ali a chave de calcanhar, ou no outro ano, fazem o quê? 2 anos. Sendo que, poxa, faz parte do jiu-jitsu, cara. Com kimono eu entendo, porque tem muito mais atrito. Então, por exemplo, se você entra uma chave de calcanhar com kimono, a possibilidade de machucar é muito maior. Mas, poxa, sem kimono não faz sentido. Sabe? É algo que você... Ah, não, peraí, eu vou criar a minha própria regra para mim ganhar. Mas a IBJJF tá despertando pro Nogi agora mesmo. Tá despertando pro Nogi agora, por quê? Porque a concorrência faz parte do negócio. Sim. O ADCC está crescendo muito, Estão se obrigando a evoluir, outras organizações estão crescendo muito. E aí o que eu falei, poxa, você é atleta, você não pode deixar de explorar esse outro mercado, cara. Pois é, eu queria até puxar esse gancho aí que tu falou de mercado, né? Porque, cara, uma coisa que vai fazer muito os eventos do ADCC crescerem no Brasil, principalmente esses Opens, eu dei uma olhada agora que eles assinaram com o Fight Pass. Sim. O UFC Fight Pass. Os eventos vão ser transmitidos através daquela plataforma. Isso é muito bom. E também que o FEPA, o organizador do BJJ Stars, é o cara que vai estar à frente de tudo isso. É um cara muito organizado. Né? Ele faz acontecer. Ele já realizou as seletivas aqui no Brasil ano passado. Ele realizou e foi muito legal. Muito legal mesmo. Legal. O FEPA é um cara diferenciado. É um cara que, cara, o jiu-jitsu no Brasil, principalmente em questão de eventos fora da IBJJF, deve muito a ele. Esse cara contribuiu muito para isso. Você estava falando até sobre premiação, a gente acha que só lá fora que pagam bem. Até me surpreendeu o que você falou, que aqui no Brasil tem eventos que pagam muito bem, até melhores do que eventos lá fora que a gente... Eu não falo em questão de pagar bem também, assim, ó. Isso vocês já vão... Eu não tô falando aqui, eu não tô falando para fazer minha moral com ele, não. Mas, poxa, honra quem tem honra, né, cara? É inegável e
eu já lutei vários eventos assim. Não tem nenhum evento no mundo que o tratamento com os atletas seja como o BJJ Stars. Que legal. É diferenciado. Sabe? É diferenciado. A preocupação com o atleta. Realmente, tipo, pô, a primeira vez que eu assinei com a BJJ Stars, fez uma chamada de vídeo comigo. E aí falou assim, Henrique, eu queria deixar uma coisa muito clara com você. Se alguém, durante o evento da organização, não tratar você como uma estrela, eu gostaria que você me deixasse saber. Porque o BJJ Stars é para estrelas do jiu-jitsu. Aí terminou a ligação, pô, falei na academia, cara, eu tenho que ser tratado como uma estrela. Mas porque, cara, realmente o tratamento que você tem, a preocupação, a estrutura, cara, tudo funciona redondinho, sabe? Literalmente você tá naquele evento, a tua preocupação é lutar, sabe? Simplesmente. Questão de bolsa, questão de prazo, tudo se cumpre segundo um cronograma, cara, é diferenciado, é diferenciado. Só que as pessoas, e uma coisa que, pô, cara, me decepcionou muito, sinceramente, é que eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso e não vi. Porque é uma coisa que eu até falo para os meus alunos que, cara, você precisa ser aquilo que você fala, entendeu? Uhum. Pô, me decepcionou muito quando ele fez o primeiro BJJ Stars e o meu tio sempre falava muito do Fepa, que lutou os eventos dele e tal. E, poxa, cara, eu vi vários caras, atletas fazendo lives, sabe? Uhum. E, pô, eu vi vários atletas, por exemplo... depois nos outros eventos fazendo live, transmitindo eventos. Pô, isso não faz sentido. Você está desvalorizando o teu trabalho. Sim. Você está indo contra o fluxo do teu trabalho, sabe? É uma coisa... E quanto mais fortalecer esses eventos, melhor é para o atleta. Claro, mais opção, mais concorrência, eleva a régua de qualidade, de tudo. E tudo é um investimento, assim, no sentido de... Hoje eu estou gravando um curso do BJJ Protec, entendeu? Tô no meu trabalho e tal. Mas, cara, eu já investi muito nisso. Sim. Eu já assinei pacote de jiu-jitsu da Flow Grappling, quando era em dólar, né? Quando não tinha esse pacote ainda disponível para o Brasil. E aí eu era meio egoísta, velho. Várias pessoas me pediam assim, não, meu irmão. Vai comprar. Não. Pô, vai comprar. Quer dividir comigo? Não, mas é que... Não, só empresta aí. Não, cara. Pô, eu investi pra mim, sabe? Sobretudo uma coisa que eu acompanhava muito era essa didática que eles tinham pra dar aula. Pô, peraí, por que lá nos Estados Unidos dá certo? Por que lá dá certo? Por que pô, o cara lá em San Diego, que tem uma concorrência gigantesca, por que o negócio dá certo lá? Eu posso fazer isso aqui também? Se eu não, e sem uma concorrência? Sem pessoas que façam isso aqui. Então eu comecei a observar muito essa metodologia de eles darem aula. Beleza, como é que eu vou fazer para fazer isso aqui? Pô, primeiro eu preciso melhorar a minha oratória. Falei para vocês, no ano passado, cara, eu li quase um livro por mês. Já está desenvolvendo isso lá para que a minha oratória melhorasse. Eu fui para os Estados Unidos. Meu inglês ainda, cara, eu fazia aula 3 vezes na semana, de manhã. Fazia aula de manhã, estudava pela manhã e tal. Acho que foram 2 meses eu estava dando aula na academia. O atleta tem que ser completo, né? O atleta precisa ser completo. Você precisa saber te comunicar com o teu público. Se vender, né? Entendeu? Só que assim, é uma via de mão dupla, você precisa investir nisso. Sabe? E aí às vezes, poxa, eu vejo alguns amigos assim, alguns, né? Que às vezes, pô, você vê o cara ali, pô, fazendo rifa, mas o cara tem um iPhone 13, um iPhone 14. Pô, não, investe no que vale a pena, investe naquilo que vai se tu não bota o teu dinheiro, por que eu vou colocar dinheiro em cara, ti, né? pô, faz um retorno pro teu futuro, cara. Sabe? Algo que você consiga... O jiu-jitsu, sobretudo, ele é uma ferramenta para te dar uma qualidade de vida melhor. Sabe? Você precisa entender isso. Até referente a isso, eu vi uma entrevista recente do Ali com o Vitor e ele fala isso. Porra, na época que nem sei se ele já era campeão mundial,
mas ele já tinha bolsas e convites com valores bem maiores que muitos campeões mundiais, porque ele já tinha canal no YouTube, ele cuidava da imagem dele, se comunicava com a comunidade dele, com o público. Então isso é importante, vocês são atletas e as pessoas vão pagar para ver o trabalho de vocês. Exatamente. Elas querem saber o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Particularmente, eu não... Pô, já me falaram, pô, você tem que fazer um canal no YouTube, cara. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria fazer isso porque existem pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu não sou uma pessoa que consigo fazer isso. Então, poxa, eu consigo trabalhar minha mídia social, trabalhar algumas coisas, só que assim, a minha cabeça hoje ela está no meu treino, sabe? Eu tô lá, tipo assim, poxa, minha rotina, eu acordo, me alimento, tal, programo meu dia, vou pro treino, volto para casa, almoço, vou pro treino de musculação, faço um treino técnico à noite, mas tipo assim, a minha cabeça especificamente está focada no meu treinamento, né? Melhorando, não é por isso, o Ali faz muito bem, mas não é uma coisa que eu faria bem, talvez. Então até pro Ali pesou demais fazer isso. Eu preciso olhar para o que ele faz, peraí, beleza, eu posso aplicar a minha maneira de fazer, a minha realidade e trazer para mim isso, entendeu? Então, mas assim, é uma coisa muito importante você cuidar da tua imagem. E uma das... Cara, melhor coisa, velho, conselho que eu posso dar pra você hoje, atleta. Mas o que eu posso começar a fazer pra cuidar da minha imagem? Compra um livro, cara. Compra um livro. Sabe? Isso vai começar a melhorar a tua maneira de falar, se comunicar. Vou até indicar um livro pra você. Pai Rico, Pai Pobre. Melhor livro que eu já li, velho. Muito bom. Muito bom, não é? Fala muito sobre isso. Fala muito sobre você ter essa liberdade, sabe? Você ter essa liberdade de fazer o teu trabalho, ficar com a cabeça livre de muita coisa. Focar no que realmente é importante. Tem uma mente bem aberta quanto ao teu profissionalismo, né? E teu trabalho, a maneira como tu constrói a tua carreira, eu acho bem legal isso, se preocupar, tu já pensa lá na frente, né? Tu falou do Fepo agora também, eu conheci o Fepo no ano passado, retrasado, acho. Também um cara sensacional. Né? Sensacional. E as pessoas veem hoje ele no BJJ Stars e tu falou dos pela campeonatos simplicidade que o Cecconi lutava, ele tá há uns 20 anos na corrida com campeonato, com evento, faz muita coisa, né? E aí eu queria te perguntar assim, o que a gente acompanhou do jiu-jitsu desde que começamos e o que tu imagina pra frente, assim, tanto no cenário competitivo quanto o jiu-jitsu voltado para a qualidade de vida, que eu sei que é uma coisa que te preocupa também, né? Do bem-estar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é que tanto o praticante quanto o atleta, eles têm em comum que ambos querem se sentir bem com o jiu-jitsu. Você não quer estar num ambiente que você não se sente bem. Você quer se sentir bem. Então, o jiu-jitsu, o que ele precisa mais passar é essa qualidade de vida. Entende? Pra mim, não é um peso estar numa competição. É algo que eu sinto falta porque eu gosto de estar lá. Eu gosto de ter aquela sensação da primeira luta, aquela sensação de você campeão, aquela adrenalina. Sabe? Com o tempo, o nervosismo ele se transforma em ansiedade. E passando o tempo, essa ansiedade se transforma em adrenalina. Entende? Você vai melhorando isso, né? Eu acredito que o jiu-jitsu ele tem uma projeção de futuro muito boa mesmo. E só que assim, os atletas eles precisam focar muito nesse profissionalismo também, sabe? Porque sobretudo você tem que enxergar que a tua carreira de atleta ela não é para sempre, né? Só que ao mesmo tempo o jiu-jitsu você consegue continuar praticando ele por um longo tempo, sabe? Você pode ter essa qualidade de vida com o jiu-jitsu. A gente tem o privilégio de fazer o que a gente ama, velho. Sabe? Tá todos os dias no tatame. Ter o jiu-jitsu como qualidade de vida e ver o quanto a gente transforma a vida das pessoas. Você com certeza lembra de vários alunos, o cara chegou na tua academia, esse cara com autoestima baixa, esse cara às vezes tinha um problema no casamento, esse cara às vezes, sabe? E aí, você ao longo do tempo você vai vendo a transformação na vida dele e você vê esse cara
6 meses depois de começar a treinar jiu-jitsu. Pô, cara, o cara fica até mais bonito, cara. O cara chegando no tatame, o cara sorridente, a feição dele melhora, a família dele melhora, sobretudo porque o jiu-jitsu também é uma ferramenta para uma transformação social. O jiu-jitsu vai ter um reflexo no trabalho desse cara. O jiu-jitsu vai ter um reflexo na família desse cara. Se torna uma segunda família, né? Se torna uma segunda família. Por isso que é tão legal o tatame, cara. Eu costumo... Cara, o tatame é o lugar mais democrático do mundo. No tatame você vai ver um homem e uma mulher dividindo o mesmo espaço. Você vai ver um médico e você vai ver um pedreiro. Você vai ver um cara que ganha milhões dividindo o mesmo tatame com um cara que ganha salário mínimo. E todos junto. Em mesmo nível. Todo mundo junto, sabe? Às vezes, pô, o cara... Eu vou falar por mim. Eu não comecei a treinar jiu-jitsu, eu queria. Só que eu queria ser um atleta. Só que o fato de estar no tatame convivendo com pessoas mais velhas foi algo que foi moldando o meu caráter aos poucos. Sabe? Foi algo que foi me direcionando por um caminho pelas pessoas que eu convivia dentro do tatame. E você vê essa mudança em várias pessoas. Em crianças, em adolescentes, em adultos. Sabe? Isso é muito legal. E sobre essa questão da longevidade ali do esporte. Tem esportes que são bem mais lesivos e a gente vê que o jiu-jitsu ele permite tu ter uma carreira mais longa. A gente tem alguns exemplos ali, o Cyborg, fizesse uma guerra com ele ano passado, né? Meu irmão. 42 anos ele tem? Sei lá, cara. O Cyborg é o Benjamin Button do jiu-jitsu. Semana passada, campeão europeu, Vitor Dória, 46. 46 Wagner Rocha fez uma campanha incrível na DCC também. São Wagner vários, Rocha né? É duríssimo. E os caras estão tudo passando do 40 e estão moendo ainda. Wagner Rocha é um dos caras mais duros sem kimono, cara. O cara tem uma personalidade única, lá né? da Fight Sports, eles falam, cara, o Wagner, onde tu encosta nele, ele te machuca, cara. E dá risada ainda, né? E dá risada. Pô, o Wagner é um cara muito gente boa. Muito gente boa mesmo, assim. Eu nunca tinha falado com o Wagner, e aí a gente já tinha conversado, assim, pelo Instagram algumas vezes, e aí quando eu tava na seletiva lá em São Paulo, ele, pô, e aí, Secone, tudo bem? Pá. E aí falou, pô, vi tuas lutas em Balneário, pô, posso te mostrar uma parada aqui? Então eu falei, pô, lógico. Pô, olha só, se você fizer esse detalhe assim, assado, tal. Cara, o Wagner é um cara muito simples, velho. Legal, cara. Sabe? É uma pessoa, às vezes, pô, tão simplesona assim que pela simplicidade dele você não tem noção do tamanho que ele é, sabe? Que legal. Do cara duro que ele é, do atleta que ele é. E às vezes a gente vendo a luta, pode passar até muitos têm uma impressão diferente, mas é a capa que ele veste na hora da luta. Cara, um cara que, pô, ele treina jiu-jitsu, os 2 filhos treinam jiu-jitsu, a esposa treina jiu-jitsu. Estão voando também os filhos. A filha dele, meu irmão, se tivesse que, pô, um campeão do ADCC 2 campeões do ADCC em 2024. Henrique Secone e Yasmin Rocha. Top. E vão ser, essa né? É minha aposta. Se Deus quiser. Vão ser. Ô Henrique, ontem a gente comentou sobre trash talk, né? E tu falou que não gosta disso também, eu também acho ruim. Entendo que agregou bastante dinheiro ao mercado do jiu-jitsu, mas mesmo assim a gente não gosta, né? E eu sei que tu não iria desafiar, não é do tipo de desafiar ninguém, mas tem alguma luta assim, nesses eventos de luta casado, alguém que tu gostaria de lutar, gostaria de enfrentar, um grande desafio pra ti? Cara, claro, lógico. Tem algumas pessoas que eu gostaria de enfrentar, mas principalmente uma que ficou uma situação mal resolvida entre a gente foi o Felipe Preguiça. Isso eu falei, cara, com o maior respeito, mas a gente DJ Stars, né? Isso, a gente iria lutar em um evento em Dubai agora em janeiro, Honor. Só que por algumas questões ali acabou não dando certo, o evento não aconteceu. Esse evento vai acontecer em julho, na Itália. Pode ser que essa luta aconteça, eles estão tentando fazer com que aconteça. Esperamos que sim, né? Respeitando a história do Preguiça, mas é um cara que, meu irmão, eu quero lutar com ele de novo. Legal. E ele tem um pouco desse trash talking, assim, Henrique? Cara, o Preguiça é um cara que depois ali a gente trocou ideia assim e tal, sabe? Ele gosta de promover a luta também, né?
É uma coisa que, assim, tanto eu quanto ele, a gente saiu um pouco decepcionado ali, sabe? Com a luta, né? Eu vi, pô, as pessoas, ele postando ali algumas coisas, as pessoas comentando, eu falei, mano, eu não sou isso aqui não, cara. Pô, sabe? Não foi isso que aconteceu. E ali acabou, pô, eu respondi, entendeu? E aí muita gente, pô, não sei o que, tal. Eu falei, mano, eu simplesmente respondi o que o cara falou, tu entende? Então eu não sou alguém que você vai me ver. E até já aconteceu, a gente tava falando ontem, de, pô, antes de uma luta com alguém, pô, essa pessoa me desrespeitar ou falar algumas coisas a meu respeito. Você não consegue pô, chegar esquecer, depois assim. da luta, o cara, não, pô, mano, valeu, mano. Mas eu não quero trocar ideia contigo agora. Entende? Pô, você falou isso. Não, pô, é negócio. Pô, é negócio pra você. Sabe? Eu não gosto disso. Não tem essa de promover a luta e depois estar se abraçando. Não. Pô, eu vou promover a luta no sentido de que, de uma maneira sadia. Eu não vou falar mal do outro cara, entendeu? Eu não vou falar isso dele, eu não vou falar aquilo. Eu não vou não cumprimentar essa pessoa. Aí entra a personalidade de cada um, né? E tem acontecido muita situação assim de trash talk, chegar no nível tão alto e a luta ser uma merda. Não render porque lutam os dois com medo de perder. É que você atrai uma responsabilidade pra você que... Entende? O cara dá show fora e não dá o show na hora da luta. A gente conversando assim, esse não é o meu perfil. Sabe? Você vê quando é algo forçado. Esse não é o meu perfil, eu não sou uma pessoa assim. Tem que ser natural também. Sabe? A minha personalidade não é essa. Tem muito cara que é a personalidade deles, assim, sabe? A gente falou Mas a minha não é. A gente falou do Felipe Preguiça e vai ter a luta agora dele com o Gordon. Qual que é o seu palpite? Cara... Difícil. É quarta agora? Difícil. Dia 25, assim, É a quarta luta, né? É, deles. Vou falar isso Gordon. Acho que a primeira luta ali foi um pouco complicado por dois fatores. O primeiro deles, eu achei que o Preguiça estava muito na zona de conforto dele naquela luta com o Gordon. E segundo é que infelizmente aconteceu aquilo com o Leandro um dia antes da luta. Sabe? Eu não posso falar, não, você precisa ser profissional, irmão. Eu não sei como é isso. Até pra quem não era próximo, Eu foi um não dia sei difícil. como é isso, porque vou te falar que pra mim, eu lutei o brasileiro uma semana depois da morte do Leandro, fui campeão brasileiro absoluto. E foi estranho, cara. Sabe? Pra Foi todo estranho, mundo, né? porque pô, foi a primeira vez que aconteceu isso com alguém, um grande ídolo do nosso esporte, sabe? E assim, eu e o Leandro, a gente era amigo, não era próximo como ele é do Preguiça, mas a gente era amigo. A gente sempre conversava, trocava ideia, assim. O Leandro era um cara muito gente boa, sempre zoava, brincava muito, assim. E foi estranho, cara, tá lá depois de lutar, assim, sabe? Não sei, foi estranho porque é a primeira vez que isso acontece com o ídolo, assim. Então eu não sei te dizer como foi pro Preguiça lutar no outro dia, porque eu sei que ele e o Leandro eram muito próximos. Eu acho que agora vai ser um Sabe? tira-tema, né? Então, Apesar de tudo, ele aceitou lutar. agora ele vai lutar, eles vão lutar, ele tá fazendo esse camp com o Galvão. Até o Craig Jones, que era Pô, parceiro do Gordon, lá também ajudando, parece, Vai né? ser pedreira. Eu, sobretudo, tô torcendo por um espetáculo, cara, por uma luta. Torcendo pra briga. Mas tem Sobretudo porque, Mas palpite, cara, quem ganha? Quem ganha? O Gordon, hoje, cara, eu não sei. Eu vou torcer pro Preguiça. Vou torcer pro Gordon, não sei. Cara, eu não sei. Torcer pelo show. Vou torcer pelo show. Mas eu acho que é inegável que o Gordon tá à frente, assim, muita coisa, sabe? Eu não tô desmerecendo o Preguiça, eu acho ele um cara muito duro. Mas o Gordon vem se Mas provando, né? o Gordon é um cara. Ele é um cara que ele. Sobretudo é uma coisa que a gente tava falando ontem. Algumas pessoas eu já sei no podcast que vão me odiar por isso, né, cara? Mas, cara, a gente precisa ser muito grato ao Gordon. Sim. Sabe? É uma coisa que o Dória falou no vídeo também. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Que, poxa, o ADCC ele foi daquele tamanho por causa do Gordon, É verdade. sabe? Porque o Gordon... Ele fez o show Entende? acontecer. Exatamente. E o Gordon também,
Ele luta jiu-jitsu, sabe? Você não vê Você já viu ele lutando jiu-jitsu? Já. Ele luta jiu-jitsu no sentido que eu quero dizer assim, muita kimono, gente vai lutar o ADCC e essas pessoas, estão muito preocupadas com wrestling, com muito... Pô, você vê o Gordon literalmente fazendo jiu-jitsu, você vê ele chamando pra guarda e finalizando, sabe? Sim. Ele tá bom em tudo, né? Ele lutando um jiu-jitsu raiz, você tá me entendendo? Que eu tô dizendo assim, pô, ele chama pra guarda e ele raspa e finaliza. Nos Sabe? últimos anos. É muito parecido com o que o Roger fazia com o kimono. É algo simples, mas que funciona. Você não vê ele fazendo coisas mirabolantes. Você vê ele fazendo o básico bem feito. As próprias chaves de calcanhar que ele entra, as ações de pescoço, montada. Isso é uma coisa que ele se esforçou e ele até fez questão de ele se provar também nas outras áreas também, né? Claro. Porque no começo todo mundo falava que ele só atacava pé, só chave de calcanhar. E recentemente ele falou, cara, me esforcei para focar, deixar um pouco o jogo de lado para mostrar que eu sou melhor também nas outras áreas. Ele também é campeão em algumas organizações, né? IBI, né? IBI, várias... Campeão mundial IBJJF também. Não, ADCC. cara, ele é, acho que em todas as organizações aí do Pan-Americano. Nogi, ele é campeão, sabe? É difícil falar alguma coisa contra, né? Eu tá acho provando, assim, né? hoje o Preguiça ele vem muito preparado, principalmente pelo fato de ele estar lá treinando com o Galvão. Já sabe como é que foi a pressão da Já última sabe. luta, né? E também o Galvão, assim, pô, ele é um excelente coach, né, cara? Experiente, né? Mas o Danager também é. Você vê o cachorro ajuste. grande. Dizem que a intensidade de treino do Galvão é insano, né? Não, é o volume insano. que ele coloca de O volume treino de pros treino é alunos. insano. Parte física. Dá pra ver pelo tamanho das criancinhas lá, né? Não, cara, realmente eu acho que vai ser um lutão. Só monstro. Tô torcendo pra essa luta aí. Ah. Sobre a luta a luta do Pedro Marinho e do Giancarlo vai ser no mesmo evento? Ou vai ser no dia 25? Eu não sei. Eu não sei. É outra luta que vai ser muito boa. Pedro Marinho e o Giancarlo. Eu acho que esse Odoni. evento é no dia 25, não é? Eu acho que Vai ser um lutão, porque o Giancarlo também é muito preparado na ADCC. E as lutas dele, eu achei ele o cara Sim. mais completo naquele ADCC. E o Pedro Marinho também é porradeiro, meu irmão. É duro, né? Pô, porradeiro, moleque duro. A gente treinou junto antes do ADCC também, lá na Grace Bar. Muito duro. Duríssimo, duríssimo. A gente falou antes sobre os nossos masters aí. A gente falou sobre a guerra que tu fez com o Cyborg, é um ídolo também. E vocês tinham uma luta para acontecer aí no absoluto, final do absoluto do Mundial aí ano passado. Essa luta não aconteceu. Podes falar um pouquinho sobre todas as lógico. expectativas, o que aconteceu? Então, eu até falei no Vitor Freitas que eu lutei um dia antes o absoluto, né? Lutei A categoria? Não, o absoluto foi um dia antes. A classificatória. A classificatória, eu passei a semifinal. Na minha luta com o Roosevelt, eu machuquei a costela. A gente tava Foi um momento que a luta chegou pra fora do tatame e eu girei, a gente caiu lá fora, né? E aí, pô, fui pro meu peso no outro dia. É mundial, meu irmão. Tava, né, a milhão. Fiz as lutas da minha divisão ali até a semifinal, passei pra final. Fiz a final com o Trovo, né? E, pô, tava lá esperando pra lutar o absoluto, tava todo mundo na expectativa. O Cyborg fez a final, o cara da IBJJF chegou e falou: ó, cara, o Cyborg não vai lutar. Falei: pô, mas por quê? Não, pô, porque ele tá lesionado. Falei: pô, mas eu também tô. Não, pô, mas não vai ter final. Falei: beleza, irmão, eu vou embora. Tá, mas como assim? Eu falei: não, cara, pô, tá todo mundo aqui na expectativa de ter luta. Eu não quero uma medalha sem Ganhar lutar. de grátis, né? Entendeu? O campeão mundial eu já sou, eu quero lutar com ele. Tá todo mundo nessa expectativa. E é uma luta entendeu? que todo mundo quer ver, né? E é uma luta que, pô, todo mundo quer ver, todo mundo que tá aqui quer ver. Entende? O cara falou: tudo bem. Beleza. Entendeu? Não foi nada, não, pô, o Secone atrasou o voo, o Secone fugiu da usada. Irmão, eu tava lá pra ser testado
desde das quartas de final, do dia seguinte. Quando eu passo para o segundo dia de evento, eles estão lá para te testar. Sim. Eles testaram vários atletas durante o evento, eu estava lá, entendeu? Isso também vai de muita gente que, poxa, fala coisa sem entender, entende? E vocês estão prevendo alguma luta casada em algum evento? Então... Conversa ou não? Conversas. Eu tô aí. Eu quero lutar. Quero lutar. Tá em aberto. Poxa, seria uma luta aí que, meu irmão, se acontecesse no Brasil... Tanto com kimono, quanto sem kimono. Com kimono, quanto sem, ia ser um evento sinistro. Ia gostar de ver essa luta, professor? Porra, com certeza. Tanto com kimono, vai ser mais uma guerra, né? Ia ser um evento bala. É isso aí. Tem a questão da a gente estava falando do tempo que vocês não têm, na verdade, né? Para se dedicar, às vezes, à imagem, a tá fechando parcerias, eventos. E tem um cara hoje que é bastante importante, eu imagino, na minha carreira. Na tua carreira também, que é o Vitor Dória. Ele faz o trabalho de agente aí, não só para você, mas para outros atletas também. E ele vem ganhando bastante espaço e reconhecimento pelo trabalho. Como é que foi essa mudança na tua carreira? O que mudou com essa parceria que vocês têm? Ele vem ganhando reconhecimento e um pouco de inveja também, né? Porque isso acontece em todos os setores, isso vai acontecer com vocês também. Porque vocês lançam um produto novo, uma ideia nova, algo que ninguém nunca fez. E aí a coisa vai dar certo, porque vocês têm dedicação, vocês têm um tempo dedicado a isso, profissionalismo, e automaticamente vem aquela coisa, pô, mas isso não sei o quê, pô, mas aqui não sei o quê, por quê? Pô, pega lá do início, entende? O Dória, cara, eu lutei a Copa Pódio aqui em Florianópolis, e eu fiz boas lutas, eu fiz pódio, eu fiquei em terceiro colocado. E aí nisso um amigo meu, até tava falando com ele hoje de manhã, entrou em contato comigo e falou, cara, pô, eu tava aqui falando com o Dória, eu tava organizando um evento e a gente chegou no teu nome. Ele me falou de você. Falou assim, pô, ele tem um trabalho assim, assim, assado, o que você acha? Eu falei, pô, cara, acho legal, tal, pô, vou botar você em contato com ele e tal. A gente começou a conversar. Eu fui lutar um evento em Lages, lá na Serra. Quem já foi pra Lages sabe que é meio longe. Bem longe. É longe, né, Leandro? Viagenzinha, né? A gente foi pra Lages. E, pô, chegando lá em Lages, cara, o Dória foi até Lages nesse evento para fazer uma reunião comigo e com a minha esposa. Tu entende? Tipo assim, meu maior título de expressão naquele momento, eu tinha ficado em terceiro no europeu, eu tinha ganhado alguns opens assim, absoluto e tal, e tinha feito pódio no brasileiro também, tinha ficado em segundo colocado no brasileiro e a Copa Pódio tinha ficado em terceiro. E a gente vê como esse cara, como eles têm em comum, né? O FEPA, né? Tá envolvido, porra, te ligar, dá toda essa atenção, faz bastante eventos também, se tira temas aqui na região, né? Dá bastante oportunidade. O Vitor Dória também está indo pessoalmente. Pô, o cara foi até Lages para fazer essa reunião comigo e com a minha esposa. A gente foi num restaurante, a gente sentou, ele colocou o contrato ali na minha mão e, cara, me explicou tudo. Mas simplesmente, cara, o cara mora lá em Miami. Uhum. O cara veio pro Brasil, tava em São Paulo e foi até Lages para fazer essa reunião, sabe? Chegou lá, me explicou todos os detalhes, tudo certinho, assim, como é que funcionava e tal. Mas a principal coisa que me fez foi confiar no trabalho dele. O cara foi até Lages, velho. Até lá, tipo assim, especificamente para falar comigo, sabe? E eu realmente entendi naquele momento, segundo o que ele me explicou, que eu precisava de alguém para direcionar minha carreira nesse sentido, sabe? Por exemplo, você precisa ser humilde, não humilde, inteligente, né? Para entender que, cara, você não é o melhor em tudo, você vai precisar de pessoas na tua carreira para direcionar em algumas áreas. Sim. Sabe? E ali ele,
cara, assim, a gente fechou um contrato, sobretudo começou uma amizade. Uma das coisas que ele me falou, Henrique, isso pra mim são só metas e um pedaço de papel. Mas o que vale pra mim é isso aqui. O dia que você achar que eu não sou legal pra tua carreira, nossa amizade continua. Só você me falar. E desde então, cara, pô, ele vem me direcionando em diversas áreas assim, e a minha carreira, sobretudo nessa parte profissional. Sobre a parte da tua imagem, sobre a parte de como você agir, sobre a parte de como... Ele consegue tirar mais tempo dos até teus treinos. vou te falar uma situação muito particular. Pô, teve uma época que eu tava olhando muito esse trash, muito esses caras, pô, mais poderosão e... eu achei que eu me aplicava nisso. Ele me chamou e falou, Henrique, esse não é o teu perfil, cara. Você não é uma pessoa assim. Conselheiro isso também, não né? combina contigo. Falei, pô, cara, você não precisa... As pessoas não querem ver um personagem, as pessoas querem ver quem você é. Concordo. Sabe? Falei, pô, cara, verdade, sabe? Então, sobretudo um cara muito importante para direcionar a tua carreira, sabe? Essas oportunidades. Pô, vocês conversaram com ele. Sim. O que tu falou ontem pra gente, a gente percebeu, né? Tu falou que ele se preocupa contigo, com o evento e com o Ele é o cara dele, que ele intermedia essas partes, entendeu? Ele não é um cara que ele se preocupa somente com o atleta. E ele não se preocupa com a gente só em relação a essa parte de evento. Não, cara, e aí, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? E aí, você já almoçou? E aí, não sei o que? E aí, como é que tá a dieta? Pô, a gente tem toda uma parte jurídica também, que é o João, que é o advogado ali. Isso acho que é até legal reforçar. Sobretudo, cara, é um amigo, velho. É um amigo. Quando você me passou... É uma coisa que o meu pai sempre falou pra mim, que, cara, você precisa ter amizade com pessoas mais velhas, sim, mais inteligentes, mais maduras que você e com mais vivência. O Dória foi um atleta durante muito tempo. Sim. Sabe? Então é alguém que, sobretudo, sabe te direcionar. Ele passou por várias coisas, por lesões. Sim. A gente conversou várias coisas. Cervical, então é um cara que sabe te muito direcionar forte, em várias áreas específicas da tua vida e da tua carreira. Sabe? Para que você siga isso. Eu acho que vale reforçar, até quando você me passou, me colocou em contato com ele, eu ainda não conhecia. E muitos poderiam simplesmente se preocupar com valores ou com negócio e não dar muita atenção. E ele, desde o começo, se mostrou super disposto a conhecer o projeto da BJJ Protec, entender qual que é o nosso propósito, o que a gente estaria oferecendo e contribuindo para a comunidade do jiu-jitsu, que a gente é uma plataforma 100% focada no jiu-jitsu, e ele quis entender primeiro para ver se isso era realmente interessante para o atleta dele. As pessoas às vezes ficam assim, quando entram em contato comigo, a gente, e aí, eu queria fazer um seminário com você assim, irmão, tal, a gente como é? Então, cara, só que olha só, eu tenho um agente, assim, vamos definir isso com ele. As pessoas ficam meio que, agente, tal. Não, cara, é alguém que vai direcionar aquilo para uma maneira profissional, que vai ficar melhor tanto para o cara que está te contratando para algo, quanto para você. Mas entendeu? tem um agente que às vezes não está tão preocupado com o atleta, com exatamente. que isso vai. Na realidade, vai ele não está preocupado com o atleta nem com o evento, ele está preocupado com ele. Muito cara, quanto é que eu vou botar no meu bolso? Exatamente. Você está entendendo? E ele se preocupou muito em entender a importância que isso teria para a sua carreira também, para a sua imagem, e entender antes de filtrar isso. Cara, ele é então isso foi bem legal. Um grande amigo aí que eu tenho no jiu-jitsu, sobretudo. Que bom. Feijão, o que temos mais aí de perguntas? Alguma coisa mais interessante gostaria de saber? Não, acho que do que a gente tinha planejado ali de conversar, a gente já abordou os temas, né? Eu tenho duas perguntas para te fazer aqui. Qual foi a luta mais dura que você já fez? Com quem foi e por quê? E o que o jiu-jitsu representa na sua vida? Cara, vou falar da luta mais dura e vou falar da pessoa que mais me fez evoluir no jiu-jitsu. Faixa roxa,
aqui em Santa Catarina, de um cara chamado Gustavo Santiago. Cara, eu perdi pra esse cara na faixa roxa no mesmo ano, acho que umas 12 vezes. Sabe? Pedra no sapato, né? A gente era da mesma categoria e eu ia na isso eu já falei pro professor Dourado uma vez que a gente conversou. A gente ia nas competições, pô, beleza, eu chegava, eu perdia pra ele. Voltava na segunda pra academia, treinava. Na outra competição chegava, geralmente, pô, eu chegava numa final de peso e numa final de absoluto, perdia pra ele. E tipo, isso aconteceu ao longo de um mesmo ano na faixa roxa várias vezes. Cara, às vezes, tipo assim, ó, mano, eu ia embora chorando, cara. Porque eu perdia pra ele, mas na segunda eu tava na... Porque assim, eu sempre fui alguém muito competitivo. Sim. Sabe? Sempre. E sobretudo comigo. Só que na segunda eu tava no tatame treinando. Chegava, tava no tatame treinando. Entende? Então, tipo assim, pô, naquele ano, cara, eu perdi pra ele muito. Sabe? Só que assim, na segunda-feira eu tava no tatame treinando. Na segunda-feira eu tava no tatame treinando. Beleza? Chegou no ano seguinte, o Gustavo subiu pra faixa marrom. E aí eu, pô, comecei a ganhar as coisas de roxa. Tá? Fui graduado faixa marrom. Chegou num campeonato final de absoluto, eu e ele. Eu ganhei dele. Tirou um peso das Aí depois costas. a gente se enfrentou na preta, eu ganhei dele de novo, sabe? E eu segui, cara. Então, por que eu tô te falando que foi um dos caras mais duros e uma das pessoas que mais me fez evoluir? Porque naquele momento, cara, Cara, uma das coisas que mais afasta o atleta do tatame é o medo de perder. Você vê muitos caras se destacando na colorida e chegando na preta esses caras não se destacando. Por quê? Porque na colorida eles não estão habituados à derrota, cara. E você precisa saber que isso faz parte do teu trabalho, sabe? Você tinha a sua empresa ou tem a sua empresa e, cara, uma das coisas que faz parte é a pessoa falar que quer comprar o teu produto ou que não quer. E não significa que o teu produto seja ruim. É simplesmente porque naquele momento aquela pessoa não quer comprar o teu produto. Sim. Sabe? E é uma das coisas que faz parte do nosso trabalho como atleta, a gente ganhar e a gente perder. Você precisa saber que isso faz parte das regras do jogo. A questão é o que isso vai te trazer. Toda competição que eu perdia para ele, eu estava na academia na segunda treinando, melhorando os meus erros. E isso com certeza te ajudou a evoluir muito, né? E o que acontece? Isso não foi novo para mim, porque quando eu cheguei na preta, pô, eu sabia que eu tinha que ganhar meu espaço. Entende? E por mais que por alguns campeonatos eu perdi, cara, aquilo não era novidade para mim. Eu sabia que aquilo fazia parte do processo, do meu processo de evolução. E isso foi o que me fez não fazer o que muitos outros fizeram no caminho, que foi parar. Ou que foi, não vou nessa competição porque tem muito cara duro. Sabe? Então, com certeza ele foi um dos caras que mais me fizeram evoluir no jiu-jitsu. E foi um dos caras mais duros que eu já lutei. Era duro, sabe? Mas foi uma das pessoas que tá nessa competição com ele foi o que me fez evoluir muito no jiu-jitsu, sabe? Acho que ele nem tá mais competindo, não. né? Pelo menos não vi mais ele nas competições. Não. Acho que depois na preta eu me vinguei dele. Devolvi o que aconteceu. No final das contas a gente sempre ganha, né? Até quando perde. A gente sempre ganha. A outra pergunta foi... O que o jiu-jitsu representa na sua vida? Cara, o jiu-jitsu, sobretudo, ele é parte de mim. Eu acho que eu comecei a treinar jiu-jitsu com 10 anos. Eu acho que a maior parte da minha vida eu passei treinando jiu-jitsu. E se eu somar o tempo de tatame que eu tenho, tenho muito tempo de tatame, então o jiu-jitsu não é uma arte marcial, não é uma competição, ele é parte do Henrique. Não tem como você separar o Henrique do jiu-jitsu. Não se imagina mais sem jiu-jitsu, né? Não. Sem tudo, não tô falando sem o tatame, mas sem tudo que o jiu-jitsu te proporciona. Comunidade, as amizades. Comunidade, entende? Pô, se você teve um dia difícil, você quer estar no tatame. Se você teve um bom dia, você quer estar no tatame. Uma terapia, né? É uma terapia, algo que te faz bem. O jiu-jitsu é parte de mim hoje. Isso é o que representa. Legal.
Feijó. Muito legal. Cara, Curtiu o nosso primeiro podcast? demais. Só agradecer, só agradecer. Tamo junto. Cara, eu acho que não podia ter pessoa melhor pra gente começar. E o que a gente queria, né, pô, que fosse uma referência técnica e expressiva do cenário competitivo, mas que nos ajudasse a fazer um produto de qualidade como a gente fez ontem, né? E tu foi muito paciente, muito tranquilo com a gente, ouviu? Vocês que foram pacientes comigo, pô, no início eu tava nervoso. Aí ele falou assim, cara, olha só, pode ficar mais calma, como um seminário, como uma aula. Mas, cara, o que a gente viu até agora, do que a gente já colheu das imagens, foi um produto muito, muito bom, Pô, que uma bom. qualidade muito legal. Agora que a gente sabe que tu faz guarda também, de repente fizemos um outro de Viu, guarda. olha aí. De repente fizemos um de guarda pra frente, mas tenho certeza que Berimbolo com o Henrique Secone. Começar a trabalhar essa guarda aí pra gente já vender o próximo. Projeto em parceria pra frente aí. Pô, obrigado, cara. Enfim, queria agradecer uma vez mais pela oportunidade, por vocês acreditarem no meu trabalho. Tenho certeza, cara, que pela dedicação, pela maneira com que vocês fazem se apegam aos detalhes, fazem as coisas minimamente perfeitas assim, tenho certeza que a BJJ Protec tem um futuro muito, muito promissor. E eu tenho certeza que esse nosso primeiro curso aí vai explodir, cara. Vai sim. Tenho certeza absoluta. Sobretudo pela minha dedicação e pela dedicação de vocês a esses mínimos detalhes, sabe? A gente se preparou para isso. A gente se preparou para passar um bom produto, né? Isso aí é uma plataforma de qualidade com conteúdo de mais qualidade ainda. Conteúdo de mais qualidade. Não tem Sucesso. a forma do sucesso. Sucesso total. Henrique, obrigado pela oportunidade aí também. Poxa, e você é sempre bem-vindo aqui. E com certeza a gente vai fazer mais bate-papos desses. Eu que agradeço. Vamos sim, com certeza. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram e acompanharam esse podcast. O primeiro que a gente fez, já começando com essa pessoa sensacional aqui, o Henrique Secone. Para vocês saberem sobre os nossos cursos, nosso trabalho da BJJ Protec, acompanhem as nossas redes sociais. Lá vocês vão ter todas as informações. Agora, a partir de março, a gente está lançando a plataforma. Em breve vai ter muito conteúdo aí para vocês. Acompanhem também nosso atleta aqui, Henrique Secone, nas redes sociais. Segue o trabalho dele lá e vamos junto evoluindo com o jiu-jitsu. Os.